Namaste Vasudevayam. Então, hoje é o Madhura Kadambini, livro de Srila Vishwanath Thakur, as 3 primeiras fases do serviço devocional instável. Bom, comecemos por discutir o estágio primário de Anishta Bhajana Kriya, o estágio de Utsahamai. Quando o jovem estudante começa seus estudos de nível superior, ele considera-se um erudito digno de louvor por parte de todos. Semelhante pensamento encoraja o estudante a aplicar-se, o que faz com que ele vá bem em seus estudos. Similarmente, quando um neófito dá início à sua vida espiritual, ele adota com grande entusiasmo Utsaha, considerando-se alguém especial. O exemplo jovem estudante ilustra também o estágio seguinte. Às vezes o estudante se dedica diligentemente aos seus estudos e a outras vezes em virtude da inabilidade para compreender a temática do estudo e em virtude da falta de gosto verdadeiro pelo mesmo, torna-se negligente. Da mesma forma, um novo devoto às vezes pratica as diferentes atividades do serviço devocional bem e outras vezes negligencia-se, porque sua determinação é ora condensada, ghana, ora rarefeita, tarala. Seu empenho se chama ghana tarala. Terceiro estágio de Anishta Bhajana Kriya é um interessante estágio da vida espiritual, né? Se chama Viuda Vikalpa. Nele, o devoto às vezes pensa: convencerei minha esposa e minha família a se tornarem conscientes de Krishna e adorarem o Senhor. Transformarei minha casa em um templo e permanecerei nela praticando alegremente o serviço devocional. Em outros momentos, ele pensa: abandonarei minha família, minha casa e demais distrações, irei para Vrindavana, o mais sagrado dos locais de peregrinação, a fim de atingir a perfeição, dedicando-me em um tempo integral ao processo de ouvir, cantar e assim por diante. Ou ele conflita as duas possibilidades em um mesmo pensamento. É melhor aguardar até a última fase da vida, após ter desfrutado toda sorte de prazeres, quando terei finalmente compreendido que todo o mundo material é simplesmente um aflitivo incêndio florestal, ou é melhor renunciar agora mesmo? As escrituras estão me dizendo que devo abandonar tudo agora mesmo. Ele pensa ao deparar-se com versos como: a associação com a mulher é o caminho para a morte, como um poço escuro coberto por grãos, chamado Bhagavad 3.31.40. Outro verso. Mesmo quando no auge da juventude, o grande Maharaj Bharata renunciou tudo, pois tinha forte apego pelo serviço à Suprema Personalidade de Deus, o Tamashloka. Ele abandonou sua esposa, filhos obedientes, grandes amigos e um enorme império. Embora tais coisas fossem muito difíceis de serem rejeitadas, Maharaj Bharata as deixou para trás, assim como alguém deixa para trás as fezes após evacuar. Tamanha era a grandeza de sua majestade. 5.14.43. Não é apropriado renunciar imediatamente, ele reconsidera, ao deparar-se com versos. Sem mim meus pobres pais idosos, minha esposa com um bebê de colo e outras crianças novas não terão ninguém para protegê-los. Eles sofrerão imensamente. Como seria possível aos meus pobres parentes viverem sem mim? Chamado Bhagavad 11.17.57. Se alguém renuncia à vida familiar em um estado não saciado, ele pensará na vida familiar mesmo após a renúncia. Caso semelhante tolo morra em tal condição, ele irá para a mais escura região do inferno. Chamado Bhagavad 1.17.58. Mediante tais declarações, o Senhor deprecia a renúncia precoce, constatando por meus pensamentos que ainda sou muito fraco para deixar a vida familiar. Irei, por ora, viver de maneira simples, trabalhando apenas para manter o meu corpo vivo. No momento oportuno, irei sem tardar para Vrindavana e passarei meus dias
e noites adorando profundamente os passatempos da suprema personalidade de Deus. Afinal, as Escrituras declaram o seguinte: nem o cultivo do conhecimento nem da renúncia são benéficas na prática do Bhakti, chamado Bhakti 11.20.31. De acordo com este verso, uma vez que a renúncia não suscita Bhakti, observar a renúncia separadamente é um erro na cultura do Bhakti, caso a renúncia nasça do próprio Bhakti. Por outro lado, não há nada de errado, visto que a renúncia passa a ser um efeito que prova tanto a efetividade de Bhakti quanto sua superioridade. Por outro lado, na ordem de sannyasa, a pessoa não precisa perder tempo pensando em sua manutenção, haja visto o seguinte famoso aforismo lógico: quando o renunciante mendiga de porta em porta, ele sabe que as despensas das famílias estão cheias de grãos porque ele recebe em caridade. Apesar da facilidade do renunciante se auto-manter, Srimad Bhagavatam 10.14.36 deixa claro que para o devoto a vida familiar não é um problema. Meu querido Sr. Krishna, até que as pessoas se tornem vossos devotos, seus desejos permanecerão ladrões, suas casas, prisões, e seus sentimentos afetivos para com os membros familiares, algemas. Bom, como a vida doméstica não é perigosa para o devoto, permanecerei em casa e me ocuparei na rendição ao Senhor. Talvez eu deva praticar ouvir sobre Krishna ou cantar os nomes e a fama de Krishna. Ou talvez eu deva seguir Ambarish Maharaj e executar todos os 9 angas do Bhakti dentro da vida de chefe de família. Dessa maneira, a mente passa o tempo vacilando entre a vida familiar e a renúncia. Quando a pessoa imagina dessa forma vários tipos de opções, o nome atribuído ao fenômeno é chamado Viuda Vikalpa. Extensa, que significa viúva significa extensa, e especulação Vikalpa. Bom, as 3 últimas fases do serviço devocional instável. Vishaya Sangara é o estágio quando as dúvidas e os argumentos conflitantes são resolvidos dentro do coração do devoto e ele fica convencido da preferência pelo caminho da renúncia. Aqueles absortos no gozo material dos sentidos não podem obter a devoção a Vishnu. Acaso é possível encontrar um objeto perdido no oeste buscando no leste? O devoto sente que seus desejos por desfrute sensual estão forçando a satisfazer seus sentidos, o que ele entende estar enfraquecendo sua atração pelo processo de cantar e servir devocionalmente. Ele decide, por conseguinte, que deve abandonar prontamente tais desejos e cantar o santo nome com completa fé, refugiando-se inteiramente nele, muito embora em tal processo ele talvez seja vitimado pela gratificação sensorial. Convencido da verdade escritural de que a perfeição pode ser lograda através do serviço devocional, ele prossegue em batalha, Sangara, contra o gozo dos sentidos, Vishaya, herdado pelos seus desejos pretéritos. Conquanto ora vencedor, ora perdedor, quando derrotado, ele sente-se desgostoso, revoltado com sua fraqueza e segue adiante. O devoto em Vishaya Sangara é expresso da seguinte maneira no Srimad Bhagavatam. Ele sabe que a gratificação sensorial conduz ao sofrimento, mas embora tente abandonar os desejos materiais, ele ainda é incapaz. O próximo estágio de serviço devocional instável, né? É Nyamakshama, no qual o devoto faz votos de ampliar suas atividades devocionais. Ele decide cantar 64 voltas de japa diariamente, prostrar-se em reverências à deidade, aos Vaishnavas 100 vezes, servir aos devotos sênios, evitar conversar sobre tópicos mundanos, afastar-se da companhia de pessoas de mentalidade materialista e assim por diante. Ele diariamente reitera esses votos, mas no último momento ele não consegue honrá-los. A diferença entre Nyamakshama e Vishaya Sangara é que no primeiro apresenta-se a inabilidade, Akshama, para seguir os votos, Niyama, concernentes ao aprimoramento das atividades devocionais, enquanto que no segundo
que se apresenta inabilidade para abandonar o desfrute material. Discutamos agora Taranga Rangini, o último estágio da execução de serviço devocional Anishtita. É bem sabido que a natureza essencial do Bhaktideva é ser atrativa. Em decorrência disso, toda sorte de pessoas se atrai pelo devoto, a morada de Bhakti. O devoto torna-se reservatório de boas qualidades e misericórdia, que atrai muitas pessoas, as quais, por sua vez, coronam com riquezas, labha, adoração, puja, posição distinta, pratishta. Conquanto tais acoladas venham como subproduto de Bhakti, elas podem impedir o crescimento espontâneo da trepadeira da devoção, como ervas daninhas. O estágio em que se aceita os prazeres pessoais, Ranga, proporcionados por tais oportunidades, que não são nada senão ondas, né? Taranga, no oceano do serviço devocional, chama-se Taranga Rangini. Capítulo 3, a mitigação de todas as impurezas. Após Bhajana Kriya, o devoto chega ao estágio de Anartha Nivriti, a cessação, Nivriti, das desvirtudes ou más qualidades, Anartha. Os anartas podem ser codificados em 4 categorias de acordo com a sua origem. Primeiro, Duskritota, que é oriundos de atividades pecaminosas. Segundo, Sukritota, anartas oriundos de atividades piedosas. Aparadota, anartas oriundos de ofensas. E Bhaktiuta, anartas oriundos do serviço devocional. Anartas provenientes de atividades pecaminosas e piedosas. Anteriormente, discutimos os efeitos perniciosos dos 5 tipos de kleshas, a começar com a ignorância e o falso ego. Os anartas, cuja origem são atividades pecaminosas, enquadram-se nessa categoria das 5 kleshas. Né? Os anartas procedentes das atividades piedosas é o hábito de buscar por prazeres temporários. Alguns estudiosos dizem que anartas sukritotas também se enquadram dentre as 5 kleshas. Anartas que surgem de ofensas, né, aparadota anartas, são aqueles provenientes de dhamma-paradas, ofensas contra o santo nome, e não incluem seva-paradas, ofensas como entrar no templo, em palanquim, calçado e assim por diante. Os mestres espirituais exemplares discerniram que seva-paradas não costumam ter efeito, sendo anuladas pelo cantar do nome, pela recitação de stotras, que tem um poder específico de cancelar o efeito de qualquer seva-parada, e pelo serviço constante. Dessa forma, a ofensa em sua forma de semente não consegue germinar em uma reação efetiva. A despeito disso, a pessoa não deve tornar-se negligente, tirar proveito e ser protegido de todos os efeitos da seva-parada através das medidas mencionadas, pois fazê-lo significa que a seva-parada se tornou nama-parada, um anarta que irá, sim, obstruir seu processo. Tal pessoa ocupada de nama-parada, de cometer atividades pecaminosas, apoiando-se na força do santo nome. A palavra nama, na expressão nama-parada, é usada para indicar todos os segmentos ou angas de Bhakti que destroem pecados, papo e ofensas à parada, dos quais o cantar do santo nome é o principal. Mesmo de acordo com os Dharma Shastras, as escrituras que lidam com códigos do karma, ninguém deve pecar sabendo que pode ser eximido da reação mediante prayashtita. Isso é mediante medidas expiatórias, né? Remediadoras. Nesses casos, o efeito dos pecados não será destruído, senão, pelo contrário, será intensificado. Né? Intensificado. Essa é a 7ª ofensa ao santo nome, é considerado como gravíssima.
Por outro lado, o Senhor Supremo declara em diferentes escrituras que alguém que tenha que servi-lo, mesmo que fracasse em algum âmbito, não deve preocupar-se com isso, haja vista que o serviço do devoto, independente de quão imperfeito possa ser, jamais se perde ou é em vão. Chamado Bhagavata, por exemplo, o Senhor afirma: ó Uddhava, porque eu pessoalmente estabeleci este caminho de serviço devocional é transcendente e livre de qualquer contaminação material. Certamente um devoto jamais sofre sequer a menor perda por adotar este caminho. Outra declaração relevante é a seguinte: simplesmente por recitar esse mantra de 10 sílabas, ele considerará a perfeição, né? Gopijana Bhalavaya Swaha. Bom, nesse ponto, alguém talvez pergunte se a não conclusão ou não observação de alguma das angas do Bhakti se enquadra na categoria de Nama Parada. A resposta é um categórico não. Pecar apoiando-se na força do cantar significa que a pessoa comete atividade pecaminosa deliberadamente, contanto que no futuro o poder das atividades devocionais dará cabo dos efeitos negativos de tal pecado. A definição de pecado, Papa, por sua vez, é as ações condenadas pelas Escrituras e que requerem medidas remediadoras. Agora sim. Então, continuando, o glossário, Adhyatma Yoga, que é o processo de realização, contemplando, né, o aspecto amorfo, imutável, onipenetrante e sem qualidades, né? Qual não tem objetivo. Uma canção. Vamos lá. Canção. Hari Hari Kabe Mora Rabe Rena Dina Bimala Vaishnava, né? Kalyan Kapataro. Meu comportamento externo corresponderá a meus sentimentos e pensamentos internos quando meu coração estiver livre de duplicidade. Sentindo-me completamente significante, prestarei respeito aos outros, sem esperar nenhuma honra em troca. Sempre dançando e cantando os santos nomes, permanecerei constantemente absorto em lembrar dos pensamentos de Ser Krishna. Esse foi o comportamento? Essa canção. Hã? Essa canção. Perdão, essa canção, desculpa. Essa já foi, eu acho que umas 2, 3 vezes. 3 vezes já. Deve ser boa, né? Tá repetindo toda hora. Não tem canção, na verdade, que eu esqueço de... Acho que talvez eu esqueça de eliminar, mas eu tô eliminando agora. Mas de 2022. Esse Adhyatma Yoga é o processo... Então vamos para a frase. Estranho, o que aconteceu? Bom, acho que foi a vigília ontem. Bom, vamos por partes aqui. Bom, Haribhaktilas, Vilassa 2, texto 6. O segundo Vilassa, o processo de iniciação, é descrito. No terceiro Vilassa, os seguintes assuntos são discutidos, né? O código apropriado de conduta para o devoto, que ele tem que levantar todo dia no Brahma Muhurta, 1h36 antes do sol nascer, cantar as glórias de Krishna, lavar a sua face, escovar os dentes, vestir roupa limpa. Tem um outro Siddhanta também. Tá, acho que eu já achei aqui. Deve estar junto aqui. Então vamos lá. Então é a frase de Srila Bhakti Bhalla Tirtha Maharaj, Goswami Maharaj. Para entender a adoração a Sri Krishna, primeiro devemos entender
quem é ser Krishna e qual é a sua natureza. Assim, aí sim saberemos o real valor da adoração. O filosofando, o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Agora, Siddhanta. Bhagavan e a Diva são naturalmente distintos, porque Bhagavan nunca pode ficar sob o encanto de Maya, Deus nunca pode se tornar a Diva, e a Diva nunca pode se tornar Deus. Ok? Essa foi o... Agora, outro Siddhanta. Nós temos que utilizar a maneira apropriada do nosso Sadaka, Derra, como diria Prabhupada Bhaktisiddhanta, temos que estar preparados para sacrificar cada gota de sangue para a satisfação de Mahaprabhu. Isso não foi ontem, não? Não. Mas ontem foi alguma coisa de Sadaka Derra, né? Tá. E aí o Hari Bhakti Vilas, né? Não, a canção é meu comportamento externo. Esse foi o que você que repetiu bastante, né? Está repetindo aí, mas foi esse que a gente teve. Para as pessoas sem estar em uma honra, troca, sempre dançando, cantando os nomes, isso, né? Permanecer constante, absorto, lembrar os passatempos de Krishna, né? E aí tá, aí fechou, né? Fechou. E aí vamos para o verso, né? O verso é, bom, quem sou eu? É porque as três misérias me causam tanto problemas, né? Se eu não sei isso, né, como posso ser beneficiado? Esse é o significado do verso que a gente está estudando. Né? E o 112 para Sansara, Sansara Dhavalam, louca, é o verso aí, esse 112. Depois de Anisha Sarva Bhutanam, 110, né? E o 111, Chakudano de Lodei. Só um pouquinho. Tá.